Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo onde iremos tratar sobre as preocupações humanas, As nossas dificuldades, as aflições que passamos. Isso tudo gera em nós o quê? Ansiedade. E o homem passa a fazer o quê? Buscar respostas. Ele quer saber o que irá acontecer. Ele passa por uma aflição da qual ele não detém a capacidade de solução. Ele não consegue solucionar alguma situação. É onde o limite do braço humano vai. Nesses momentos de dificuldade, a maior parte das pessoas, elas buscam médico, juiz, elas buscam diversos recursos para solucionar a sua questão. Um amigo para emprestar um dinheiro, um parente, enfim, cada dificuldade ela leva o homem a tomar decisões. A fome, o frio, a falta de um abrigo, de algo que não traz segurança. Enquanto o homem ele é cercado de coisas que lhe traz paz, ou seja, um bom emprego, um bom carro, família, roupa, tudo isso vai nos trazendo paz. Mas quando qualquer um desses tesouros, qualquer uma dessas colunas que fazem com que o homem sinta paz, ela é de certa forma trincada ou abalada, toda a estrutura ela rui e cai. Então o homem ele passa a entrar em desespero, as preocupações tomam conta do seu coração e ele passa a não viver mais o presente, mas de medo do futuro, a ansiedade toma conta do seu ser, o teu coração dispara e ele fica buscando uma resposta, fica em aflição tentando saber o que Deus há de fazer, que caminho Deus vai tomar, será que ele está na minha vida? Será que Deus existe? Será que ele está ciente do que estou passando? Por que estou passando essa dificuldade, essa aflição? Então todas essas questões, elas promovem ansiedade no homem. E o homem ele passa a buscar resposta. E quando ele não encontra resposta humana, ele vai onde? O cecebiano ele vai até a igreja para buscar uma resposta através de um profeta. Um homem que seja usado por Deus lá dentro para pregar a sua dificuldade. Isso não só na CCB, mas também em várias outras denominações neopentecostais, igrejas onde se há muito essa pregação, essa profecia, esse hábito de profetizar o futuro, Adivinhações. E nós entendemos que a pessoa, e quando nós questionamos essas pessoas, ou quando nós nos questionávamos, quem falará para que nós possamos ouvir uma resposta? O Espírito Santo de Deus. Ora, se é o Espírito Santo de Deus que fala na boca de um homem ou de uma mulher, ele deve falar segundo aquilo que Cristo pensava e falava, porque Cristo era a perfeita imagem de Deus. Não há possibilidade de o Espírito Santo de Deus falar algo que vai em oposição ao que Cristo ensinava. Então, quando nós analisamos a pessoa de Cristo, quando nós analisamos aqueles que cercavam a vida do Senhor Jesus, que andavam com ele, e nós vemos um certo comportamento ali, existe um padrão. Eles viviam de maneira simples, humilde, às vezes possuindo só uma roupa, quando tinha duas, o Senhor dizia para que repartisse com quem não tinha nenhuma. Então nós vemos no sentimento daquele que de fato nasceu de novo, um sentimento repartidor. Uma falta do egoísmo natural do ser humano. Naturalmente somos egoístas e queremos que as nossas necessidades sejam supridas, mas aqueles que estavam empoderados pelo Espírito Santo vendiam tudo que tinham, andando com a igreja, aqueles que de fato pertenciam ao corpo de Cristo. E lá nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que eles não tinham nada de particularmente seu. No capítulo 5 nós vemos isso um pouco melhor na história que antecede a Ananias e Safira. Nós vemos que eles repartiam tudo que tinham, nada era propriamente seu. Ora, se o tesouro deles estava no céu, como aconselhado pelo nosso Senhor Jesus, a traça, a ferrugem, as dificuldades dessa vida, os ladrões, eles não poderiam minar nem roubar a sua esperança, porque a sua paz não estava em nada terreno. E por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 12 e em Mateus 6. Ambas passagens, se você abrir, você verá a mesma pregação. Aquela pregação maravilhosa, onde Cristo ele fala para que o povo não andasse ansioso por causa alguma. Ou seja, se eu estou com uma ansiedade, com uma dificuldade, e fosse até o próprio Cristo perguntar para ele o que haveria de ser na minha situação, na minha dificuldade, na minha provação,
Essa, obviamente, seria a sua resposta. Certamente, se o Espírito de Deus fala na boca de alguém, ele fala segundo as palavras do nosso Senhor Jesus. Ele não acrescenta nada, ele não modifica nada. E, principalmente, ele não prega nada em oposição àquilo que Cristo pregou. Então, se nós devemos analisar, se nós devemos julgar o pregador, como é falado para nós, em 1 Coríntios 14, no versículo 29, se eu não me engano, então se nós devemos julgar as pregações, ora, como nós podemos julgar se esse homem fala mesmo pelo Espírito de Deus ou não? Cristo nos diz em sua palavra que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha ela não vai após a voz de outro homem, mas sim a voz do seu pastor. Por isso, quando nós conhecemos de fato a voz do nosso sumo pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aquilo que ele pregava e ensinava, quando meditamos nas pregações, no ensino de Cristo, na sua doutrina, nós passamos a discernir muito bem quando é ele falando ou quando não é. Ora, por que você tem que ouvir 10 vezes uma palavra de 23 de Salmo, por exemplo, para crer que ele é o teu pastor e que de nada você sentirá falta ou nada lhe faltará? Ora, se ele é o teu pastor, a paz deveria estar no teu coração. E uma coisa que você tem que entender, você não precisa que alguém te pregue que o Senhor é teu pastor. Você não precisa que alguém te pregue que a porta se abrirá, que algo na tua vida vai acontecer, eu vou virar teu cativeiro, eu vou mudar tua situação, tua história, o rumo da tua vida, vou virar página em branco. Essas pregações, todas essas palavras, essas promessas, elas trazem o quê? Ansiedade no homem. Por quê? Ele quer viver aquilo, ele quer que aquilo se cumpra na sua vida, ele passa a viver ansioso para que aquelas palavras, aquelas promessas se cumprem. E quando elas não se cumprem, o homem começa a entrar em aflição e a blasfemar contra Deus, sendo que não foi o Senhor que falou. E a pessoa entra numa confusão, por isso nós vemos muitos ateus, muitas pessoas que estão totalmente desoladas, em depressão, em situação de aflição de alma. Por quê? Profecias, pregações, que ele depositou toda a sua fé e veio a ruína, hoje o colocou em uma cama e ele não consegue mais se levantar de lá. Um lindo exemplo de confusão ocorre em Lucas 9. No versículo 54 a 56, ocorria ali um pouco antes desses versículos uma dificuldade. Eles foram afligidos. O povo de Samaria não recebeu o Senhor. Eles foram humilhados. Eles se sentiam humilhados. Essa humilhação gerou o que neles? Uma revolta, uma vontade de vingança. E falaram para o Senhor Jesus: Senhor, quer que nós façamos como Elias fez, que desça fogo dos céus e os consuma? E o Senhor disse para ele, vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas espera aí, que confusão. O teu espírito não é o espírito de Elias? Elias viveu em um certo momento de ministério, o ministério profético. Aquele momento era um momento. O momento de Cristo era um outro momento. Meu irmão, entenda. Cristo, ele nos manda não andar ansioso por coisa alguma. E nem se preocupar com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de... Enfim, meu irmão, os lírios do campo, as aves dos céus, todos eles são cuidados pelo Pai do céu. O Senhor, ele cuida de todas as suas criações. Que dirá de nós? E a ideia de depositar o seu tesouro no céu faz com que nós nos desliguemos dessa vida. E as dificuldades que passamos aqui, ela não nos tira a paz, porque nossa paz não está fundada em coisas que possuímos, em coisas que temos, seja até mesmo um filho, uma esposa. A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa paz, ela deve estar em Cristo Jesus e na sua palavra. E o Senhor disse que tudo que nós pedíssemos em seu nome, ele nos faria. Mas também em Tiago 4, nós vemos lá no primeiro versículo até o terceiro versículo, Tiago falando que a pessoa pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal para gastar nos seus próprios deleites. Se a igreja, ela orasse a Deus, ela depositasse toda a sua necessidade aos pés do Senhor, como aconselhado em Filipenses 4, no versículo 6, se nós fizéssemos o que está escrito naquela passagem, não estar inquieto por coisa alguma, de fato a paz de Deus
ela estaria em nosso coração. Toda a tua petição deve ser apresentada a Deus e Ele a fará, caso seja conforme a sua vontade. Por isso nós vemos em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, que segundo a vontade de Deus, se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele faz. Mas uma coisa que é muito claro, em João 6, no versículo 26, Cristo fala para aquele povo que eles buscavam Ele não pelos sinais que eles viram, não pela fé, não pelo Cristo de fato, não porque ele por quem de fato Ele era, mas eles buscavam o Senhor pelo pão, pelo alimento, por algo perecível, por um milagre momentâneo que acontece ali, de repente a pessoa passa a morrer de outra causa. Lázaro, que foi liberto da sepultura, ressuscitado, ele teve que morrer novamente. Todo o sinal de Cristo, ele serviu para aquele momento, expulsão de espírito. Aquelas pessoas que foram curadas, libertas, não quer dizer que nunca mais aconteceria aquilo na vida deles. Não quer dizer que a vida deles dali para frente passaria a ser uma vida perfeita, uma vida sem enfermidades. Um leproso curado da lepra jamais passaria por uma outra dificuldade, uma convulsão, ou sofreria com seu filho, ou até mesmo com a sua própria carne, ou até mesmo uma nova lepra o atingisse. Não, a palavra não nos garante isso. O Senhor os libertava naquele momento por compaixão, atendendo a sua ansiedade, a sua preocupação, através da fé depositada nele. Porém, aquilo era unicamente para servir de sinal, para que a palavra de Deus pregada pelos profetas no Antigo Testamento, ela se cumprisse na vida, na história de Cristo Jesus e na de seus apóstolos. E quando pior ainda, nós vemos pessoas rogando a Deus por causas injustas, pedindo a Deus solução de situações que não há justiça ali. Aí nós vemos em Mateus 5, no versículo 26, o Senhor falando que aquele que fizer mal, ou agrava seu irmão, ou qualquer outra coisa, você fez o mal enquanto você não pagar até o último ceitil, até, dependendo da tradução, até o último centavo, você não será liberto. Você tem que pagar pelo que você fez. Então, as consequências para o pecado, elas serão justamente pagas. Por isso ele fala, reconcilia-te com teu irmão enquanto é tempo. Em Lucas 12, no versículo 13 a 15, nós vemos também aquele homem que estava aflito porque o seu irmão havia pego toda a herança para si, ele queria que o Senhor repartisse, que o Senhor aconselhasse o seu irmão. E o que Jesus diz? Meu amigo, eu não sou juiz, quem que me colocou por repartidor entre vós? Mas daí ele chama o homem para a raiz do seu problema, que era o quê? A avareza em seu coração, o desejo pelas riquezas, pelo dinheiro, pelas coisas materiais. E aí ele começa então o sermão, que foi o que eu citei lá em Lucas 12, no versículo 22 em diante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Então o natural seria ouvir isso. E que se nós buscássemos as coisas dos céus, o reino dos céus, e a sua justiça, as coisas que nos preocupam, aquelas que estão contidas na palavra, sobre comer, beber, todas essas necessidades que nos afligem, elas virão na nossa vida, elas nos serão acrescentadas. E se você anda aflito, é porque talvez você não possua o Senhor como teu pastor. Se ora você está confiante de que o Senhor é teu pastor, mas ora essa esperança ela se esvai de ti, se você perde essa fé, e você passa a desejar que alguém pregue novamente essa palavra para ti, isso é uma loucura. Isso é uma falta de paz, uma falta de esperança, uma falta de certeza, uma falta de fé. Em Lucas 18, no versículo 7, o Senhor fala claramente que, ainda que tardio para com eles, leia Lucas 18, ali o começo todo, na parábola do juiz iníquo, se o homem do mundo, por tanto ser importunado, ele passa a fazer a vontade daquele que clama a ele de dia e de noite, quanto mais o Senhor. Então, tudo aquilo que te aflige, vai aos pés do Senhor. Dobra o teu joelho em oração dentro da tua casa. Fecha o teu aposento do teu quarto. Em oração apresenta a tua necessidade a Deus. Estás aflito? Estás necessitado? Vai a Cristo. Então eu encerro esse vídeo desejando a você que a paz de Deus, ela de fato habite em teu coração. Que você realmente tenha o teu tesouro totalmente colocado lá nas coisas dos céus. Se você tem o tesouro no céu, se você trabalha aqui nessa terra sempre buscando a vida futura, agindo
com caridade para com seus irmãos, amando uns aos outros, trabalhando, pregando o evangelho, anunciando aquilo que traz a paz, a verdadeira boa nova. Você vê como nós somos simplistas, nós desviamos a mensagem pura e genuína e verdadeira, que é a boa nova do evangelho. Essa verdadeiramente é a boa notícia. Isso verdadeiramente nos traz a paz para com Deus. Nem a morte nos aflige através da boa nova de Cristo Jesus. Então seja um anunciador de boas novas. Leve a paz a corações aflitos. E o teu tesouro será juntado lá nos céus. E o Cristo dará a cada um o galardão segundo as suas obras. Né? Alguém que possuía 5, granjeia 20 e depois passa até a receber o 1 que o outro desperdiçou e enterrou. E eu não podia encerrar esse vídeo sem falar de João 14, onde o Senhor fala para que nós não andássemos perturbados, o nosso coração não andasse preocupado, mas que nós crescêssemos em Deus. Né? Que nós depositássemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Uma coisa eu te digo, onde eu tenho frequentado hoje, eu vejo o Espírito Santo usar poderosamente de homens para falar claramente com a minha necessidade, porém com a minha real necessidade, a necessidade da minha alma. E isso através da palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o texto bíblico. Não confunda a voz de Deus com voz de homem. Tá aflito? Vai até a tua Bíblia, abra ela e leia em voz alta. Ouça Deus falando claramente com você. Meu irmão, fica com Deus. Esse é o vídeo que eu tinha para gravar hoje. Que a paz de Deus, a sua graça, o seu amor, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, permaneça na tua vida para sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Assista os outros que eu coloquei aqui também. Tá bom? Fica com Deus.